Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo que está em Mateus 10, capítulo de número 10, versículo de número 1 ao diante. Diz assim a palavra do Senhor: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, chamado Simão Pedro, André, Filipe, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, Judas Iscariote, que o traiu. Irmãos, olha que interessante. A Bíblia diz em Mateus 10 que Jesus ele chama os 12 discípulos e vai dar autoridade para os 12 expulsar demônio. Então percebe que até Judas recebeu autoridade para expulsar demônio. Judas também pregava, Judas expulsava demônio. Só que no final a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas. Então percebe que Judas usou o nome de Jesus para expulsar demônio. Mas no final o que entrou nele? O diabo. Não, vou repetir isso aqui até você entender. Olha que tremendo. Pode ler Mateus 10, Jesus chama os 12 e dá autoridade para os 12. Expulsar demônio no nome de Jesus. Só que a Bíblia diz que até Judas, o traidor, recebeu poder para expulsar demônio. Só que no final o que entrou nele? O próprio demônio que ele expulsava. Então percebe, começou muito bem, mas terminou muito mal. Filho, Deus não está preocupado com como você vai começar. Deus está preocupado com como você vai terminar. Porque a determinação fala do fim. Pode perceber que Judas expulsava no nome de Jesus, mas no final Satanás entrou nele. Por isso que Paulo vai dizer assim: os dons é irrogáveis. Percebe que Paulo falou em Romanos: dons é irrogáveis, filho. Deus não toma o dom que dá. Judas tinha dom, mas dom não salvou ele. Você vai ver que ele tinha dom, mas Satanás entrou nele. Satanás não respeitava o dom que Judas tinha. Quem disse? O diabo não respeita dom não, filho. Pode perceber, Judas expulsava, mas no final deu legalidade para quem? Para o diabo. Então percebe que o diabo não respeita dom. O diabo respeita quem obedece, porque dom não salva ninguém. Pode perceber, filho. Olha que negócio forte, irmão, pelo amor de Deus. Olha o que está escrito em Mateus 10. Ele chamou os 12 e ele disse: ó, eu te dou autoridade para expulsar demônios e curar doenças e enfermidades em meu nome. Até Judas, o traidor. Então percebe que Judas expulsava. Judas falava de Jesus, demônios saíam no nome de Jesus. Porque o nome de Jesus é poderoso. Por isso que Jesus vai falar assim, Mateus 7, 23, 24. Muitos naquele dia vão dizer: Senhor, em teu nome eu expulsei? Em teu nome não fiz milagre? Eu lhe direi claramente: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, que eu não te conheço. Olha, Judas expulsava, mas o Senhor vai falar na face: nunca te conheci. Olha que tremendo. O dom, filho, que Deus dá é irrogável. Deus não toma o dom. E outro, o inimigo respeita o nome de Jesus. Se você falar sai, o nome de Jesus vai respeitar. Pode perceber que Judas se dedicava ao dinheiro, era corrupto, vendeu Jesus. Só que percebe que ele expulsava. Então percebe, filho, não adianta pregar bem, falar bem, mas permitir o diabo entrar na sua vida. Pode perceber, filho. Olha que negócio interessante. Judas expulsava o nome de Jesus. Só que você vai ver que a Bíblia diz que no final, como que acabou? Como que Judas foi o fim dele? A Bíblia diz que ele vendeu Jesus. Jesus já sabendo de tudo. Agora é interessante, algumas traduções vai falar assim, que até Judas queria trair, percebe? Ó, Judas o traidor. Judas aqui não tinha traído Jesus ainda, mas mesmo assim Jesus confiou nele a autoridade. Então percebe, mesmo Jesus sabendo do que Judas ia fazer, Jesus deu autoridade para Judas. Filho, Deus não revoga o que ele dá. Por mais que você vai errar, o dom permanece em você ainda. Você quer ver uma coisa? Como Deus não revoga? Pode perceber. Olha que interessante. Olha o que está escrito. Judas o traidor. Só que Judas não tinha traído Jesus ainda. Algumas traduções vão falar assim: aquele que iria trair. Pode ler, Mateus 10. Aí você vai ver que Judas, ele recebeu poder, só que lá na frente ele traz Jesus. Então percebe, filho, Deus sabia o que Judas ia fazer, só que mesmo assim ele depositou o dom. Deus sabe o que você ia fazer, mas mesmo assim o dom está em você ainda. Pode perceber, Deus não tira o dom, filho. O dom que ele dá é irrogável. Paulo falou: o dom que Deus dá é irrogável. Deus não toma o dom que dá. Você quer ver uma coisa? Quem foi o único querubim que Deus ungiu? O diabo. Deus tomou o dom dele? Deus não tomou, ele continua tendo poder. Só que o final dele é onde? O inferno. Então percebe, filho. Deus não revoga o que dá, filho. Olha Judas. Expulsava o nome de Jesus. Falava o nome de Jesus. Os demônios submetiam ao nome de Jesus quando Judas falava. Mas no final, o que entrou em Judas? Satanás. Olha que negócio forte. Expulsava demônio, que entra nele é aquilo que ele expulsava. Filho, o diabo não respeita a sua forma de pregar, a sua forma de falar, respeita a sua forma de viver. Eita, Jesus, você está entendendo isso? Que Judas falava, só que Judas não vivia o que falava. Dava espaço para o diabo reinar nele. Aí escuta só, eu acho interessante que no versículo número 5, Jesus ele fala assim: Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirija aos gentios, nem entre na cidade alguma do samaritano. Olha que tremendo, Jesus falou assim, ó: não vai na cidade do samaritano. Por quê? Porque o samaritano não lidava com os judeus. Então por isso que Jesus falou: não vai na cidade do samaritano, porque o samaritano não vai aceitar vocês são judeu. Olha que forte. Aí Jesus fala assim no 6: antes se dirija às ovelhas perdidas de Israel. Olha o que ele falou:
Vai nos perdidos, não no samaritano. O samaritano não vai aceitar vocês. Vai naqueles que estão desviados. Você tá entendendo? Tem filho que não aceita, não é pra ficar perdendo tempo com gente que não aceita. Vai realmente que está desviado e precisa voltar. Vai nas ovelhas perdidas da casa de meu pai. Aí, ó. Jesus falou, não vai na cidade samaritana, porque lá você não vai ser aceito. Porque samaritano não lidar com o judeu. Só que vai nas ovelhas perdidas. Aqueles que precisam voltar para o pai. Nós temos que pregar para esses que estão afastados e querem voltar para Deus. Reflita nessa palavra em nome de Jesus. Vou parar por aqui.